Olá, mais um vídeo para o canal Luz da Meia-Noite, para o blog Luz da Meia-Noite. Eu vou falar um pouquinho sobre um assédio muito poderoso que eu sofri de um mago negro. Eu vou relatar aqui para vocês, eu vou contar como foi o processo de defesa, como eu consegui me defender, como eu consegui cortar o efeito do poderoso ataque de um mago negro. Então, enquanto eu estava fazendo o almoço, percebi uma fumaça negra muito densa acima da minha cabeça. Me deu um passe nessa região. Passe energético muito poderoso nessa região. Eu consigo perceber as consciências mais densas que trazem desequilíbrio. Me deu um passe no topo da cabeça que desestabilizou as minhas energias a tal ponto de eu mal conseguir me sustentar em pé. Eu comecei o processo de defesa meio avariado, pois a energia que aquela consciência jogou em mim foi muito poderosa. Eu fico imaginando este tipo de energia jogada em uma pessoa que não sabe se defender. Eu segui os trâmites de defesa energética. O chakra base estava desalinhado, o que estava causando uma instabilidade energética por todo o meu corpo. Eu tive que me deitar, tive que parar o que estava fazendo e comecei a fazer uma movimentação energética. Primeiro eu faço a interna, que é a que passa pelo meu sistema nervoso. A interna eu não estava conseguindo me concentrar, por mais que eu quisesse eu não estava conseguindo me concentrar para conseguir fazer o alinhamento dos chakras. Meu chakra base, toda vez que eu estava conseguindo êxito, eles conseguiam desestabilizar algum dos meus chakras. Essa sensação de desalinhamento dos pontos de energia me dava uma sensação de angústia muito grande. Não medo, mas uma angústia, até que chegou o ponto que eu tive que pedir ajuda da equipe espiritual. De imediato eles me responderam que já estavam presentes, estavam acompanhando o que estava acontecendo, estavam observando se eu teria maturidade o suficiente para lidar com aquele ataque e aquele assédio muito poderoso. Isso aconteceu tem 2 semanas, sem o auxílio deles, eu não iria conseguir me defender, pois no quarto estava cheio. Meu quarto estava com muitas consciências, eu estava sofrendo ataques, e aquelas pontadas constantes, aquelas pontadas que você sente em várias regiões do corpo, Você sente como se tivesse uma agulha furando o seu corpo, e aquela sensação de medo, como se quisesse chegar com muita força. Eu estava bloqueando essa sensação, porque se ela tomasse conta, aí que eu não iria conseguir êxito em minha defesa. Eu teria que montar um equilíbrio energético primeiro, me defender, equilibrar as minhas energias, para aí passar para a segunda parte, que seria envolver aquelas consciências em energias e pedir para que elas fossem levadas para uma dimensão mais sutil, onde elas poderiam receber o tratamento. Geralmente eu respondo dessa forma a um assédio poderoso. Eu me concentrei ao máximo em tentar me curar, mas já com a ajuda da equipe espiritual, e comecei a sentir os passes. Comecei a sentir um passe muito poderoso no topo da cabeça, por onde entrou o assédio que quase que eu caí de joelhos quando eu senti. Um dos amparadores me disse que aquilo era um bom sinal, que o que eu estava fazendo estava obtendo resultados reais, para que um mago negro viesse a tentar me destruir. Era um bom sinal, segundo ele. Então, a partir do momento que a equipe espiritual interviu, quando eu tive um conforto maior para fazer o alinhamento dos chakras, para fazer a proteção, para fazer o arco voltaico, aí parti para a segunda fase, que seria envolver todas aquelas consciências em um círculo de energia e elevá-las a uma dimensão mais sutil com a ajuda da equipe espiritual, e eu obtive êxito com o auxílio destas consciências. Eu pude acompanhar parte do processo pela clarividência. Não foi fácil, eu tive que usar muita energia, muita concentração. Boa parte dessas consciências, quando elas são levadas a uma outra dimensão mais sutil, elas não se reconhecem tendo se comportado da maneira como elas estavam se comportando. Me lembra
uma hipnose. Poderia dar o exemplo, eu acho que todos que buscam a conscientização espiritual já sofreram um assédio que poderíamos classificar como um princípio de possessão. Se você ainda não conseguiu identificar esse momento, volte a momentos em sua vida onde você teve um descontrole e depois você se questionou por que você se comportou daquela maneira. Este momento na sua vida que você não entendeu por que você agiu daquela forma, por que você disse determinadas palavras, por que você ofendeu um amigo ou um ente querido de uma forma tão vingativa ou com tanto ódio, que se você não entende por que você agiu assim, isto é um princípio de possessão ou princípio de um assédio poderoso ou de um domínio da sua consciência que você permitiu, ok? Mas futuramente eu irei falar sobre esse momento que é muito importante, essa possessão ou este domínio dessas consciências densas que abrem portas para que você aprenda muita coisa. Então foi essa experiência, eu espero que isto não assuste ninguém, pois essas experiências abrem muitas portas. Viver estas experiências é muito importante. Inclusive o Mago Negro e as outras consciências menores que foram enviadas por esse Mago Negro, eles já estavam em momento de receber uma atenção da equipe espiritual. Então há essa relação de troca. Se você está vivendo um assédio, observe detalhe por detalhe. Nosso universo ele lhe permite ter essa relação de troca com o seu assediador, onde o aparente ódio, digamos assim, você vai entender, se você está começando, você vai entender que aquele desequilíbrio que ele está enviando é uma porta que ele está abrindo para que você alcance conhecimentos gigantescos. Basta você ter a ótica correta. Não tente afastar completamente o ódio, se achando não merecedor daquela realidade, pois você merece. Nós merecemos bastante. Ok? Grande abraço. Luz da Meia-Noite. Espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples.